Olá, olá, boa noite a todos. Afinal, contrato de transporte de empregados rurais pode ser considerado terceirização? Esse é um assunto da nossa live de hoje e eu aposto contigo que os assuntos que eu venho trazendo nas lives você nunca ouviu nem em curso gratuito, nem em curso pago. E por que eu digo isso? Porque são assuntos bem específicos, né, da área do direito do trabalho no agro, né, e também direcionado isso também está relacionado com a minha experiência na advocacia, né? E para você que ainda não me conhece, que caiu aqui de paraquedas nessa live nesse momento, meu nome é Rita Gonçalves, eu sou advogada há mais de 25 anos e eu venho trazendo todas as quintas-feiras, venho fazendo todas as quintas-feiras lives a respeito do direito de assuntos, né, do direito do trabalho no agro, ok? E além disso, também eu venho incluindo conteúdos no meu canal do Telegram, que é Rita Gonçalves Estância Jurídica, né, a respeito desses temas e outros temas do direito do trabalho no agro, né? Lá é um espaço que eu tenho sim para ficar mais próximo aos meus seguidores, aos alunos. É o espaço que ele tem para poder colocar suas dúvidas e é um contato mais direto que tenho os alunos comigo, né? Os seguidores comigo. E o link está ali na minha bio, tá? O link de acesso ao meu canal do Telegram, Rita Gonçalves Estância Jurídica, e também no meu canal do YouTube, Rita Gonçalves, ok? E deixa eu ver aqui, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Olá, olá, Josias, vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Para você que está aqui no Insta, clica aí no coraçãozinho que eu vou interpretar como tá tudo ok, tá tudo certo? Ótimo, tudo certo a transmissão, né? Então vamos lá. Antes de nós mergulharmos no assunto de hoje da live, eu quero dizer que tudo que eu vou trazer aqui hoje, ele está em um resumo, tá? Que eu vou disponibilizar em PDF lá no meu canal do Telegram, Rita Gonçalves Estância Jurídica, tá? O link tá, como eu disse, ali na minha bio, que você faz lá essa inscrição no meu Insta, ok? E no final da live eu vou passar uma senha de acesso a esse PDF, tá? Esse PDF ele tem o resumo de todas as partes mais importantes dos assuntos que eu venho trazer aqui na live hoje, tá? Ele é gratuito, tá? O acesso dele é gratuito. É só você entrar no meu canal do Telegram e baixar com a senha de acesso, tá? Que eu vou trazer no final da live, tá? E não perca isso. Por que que eu digo isso? Porque daqui a alguns meses você vai ter, assim, um conjunto de fundamentos de assuntos variados do direito do trabalho, tá? No agro, especificamente no agro. Você vai poder trazer, acrescentar as suas defesas do seu cliente produtor rural, tá? E não corra o risco daqui a uns dias você não conseguir encontrar, não conseguir localizar e baixar para você no seu computador, tá? Então eu não sei quanto tempo vai ficar disponível, né? A partir da live de hoje que eu tô fazendo esses resumos, eu posso até estudar os assuntos anteriores, que eu trazer resumos também, mas eu vou estudar isso como eu posso trazer. Mas a partir de hoje, todas as lives eu farei esse resumo para evitar que você fique lá tendo que anotar alguma coisa, para não perder algum raciocínio ou uma informação importante que eu possa trazer aqui na live, ok? E antes de a gente entrar de cabeça no nosso conteúdo, talvez você saiba ou não, né, para quem já me acompanha, talvez sim, né, que dentro desses 25 anos de advocacia, eu pude, assim, encontrar o que faz realmente bater meu coração mais forte, né? Que é trazer informações, trazer o conhecimento que eu tenho na área de direito do trabalho, principalmente na minha especialidade, que é direito do trabalho no agro, para o maior número de pessoas possível, né? Principalmente para quem atua, para quem é advogado, para quem é novo advogado, né? Para poder facilitar o dia a dia
quem vive o dia a dia da advocacia, né? Se bem que a maioria, né, dos meus seguidores são advogados, novos advogados, também tem produtores, produtoras rurais, engenheiros agrônomos, tem pessoal do RH, né, profissionais do RH, contadores, né, estudantes do direito, né, pessoas que realmente estão preocupadas com o futuro, né, de realmente ter essa base de conhecimento sólida, né, para que realmente tenham sucesso na vida. Inclusive, os meus estagiários sabem bem assim, o quanto assim, me traz satisfação eles me perguntarem determinado assunto e eu destrinchar isso para eles, trazer de uma forma que eles realmente possam compreender, que eles possam entender, que chega ao ponto de eles poderem explicar aquele assunto que eles me trouxeram, aquelas perguntas que eles me trazem, eles saberem explanar a respeito daquele assunto. Então, para mim, é muito gratificante poder ver que realmente as pessoas, os estagiários entenderam o que eu falei, né? Assim que eu expliquei o assunto de uma forma mais aprofundada, né? E é um motivo de muita satisfação para mim, tá? E eu quero que você me auxilie a cumprir com esse meu propósito de levar para maior número de pessoas possível esse conteúdo do direito do trabalho no agro, tá? Então eu quero pedir para vocês aqui, para vocês compartilharem com seus amigos, né? E como é que você faz isso? Abaixo aqui do vídeo tem assim, um aviãozinho, parece um aviãozinho de papel. Você clica nele, não se preocupe que você não vai sair da aula, mas vai aparecer uma lista de contatos. Eu peço para você compartilhar com pelo menos 3 pessoas, tá? Dos seus contatos, de preferência advogados ou advogadas, né? Ou pessoas ou profissionais que trabalham nessa área do agro, né? E que elas vão receber essa notificação e vão participar aqui. E pode ter certeza que vem ser de grande valia para as pessoas as informações que eu venho trazer aqui hoje na live, tá? Eu também quero dizer para vocês que eu também sou Master Coach pela FEBRACIS, que é a Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico. Tá? E eu venho assim estudando já as questões de desenvolvimento humano, né? E eu venho trazendo estudando, né? O que é o sucesso, né? O sucesso é você ter foco mais constância. Foco é você saber aonde você quer chegar, né? E a constância é você ser persistente na busca desse conhecimento, né? Ter assim, para você conseguir chegar onde você quer. Então, você persistir no conhecimento para você chegar aonde você quer, ao seu foco, né? E cada dia, cada assunto, você vem acrescentando o seu conhecimento, vem acrescentando ao seu dia a dia, vem acrescentando a sua prática da advocacia, né? E pode ter certeza que persistindo nessa busca de conhecimento, nessa constância, a consequência é certa, que é o sucesso da advocacia, tá? E eu quero dizer assim a vocês que, para quem tá chegando agora, tá? Para quem tá chegando agora, hoje o nosso tema é o contrato de transporte de empregados rurais. Ele pode ser considerado contrato de terceirização, tá? E aqui então eu vou dividir a live em duas partes, tá? A primeira eu vou trazer os fundamentos pelos quais algumas pessoas entendem que se trata, sim, de um contrato de terceirização, tá? Num segundo momento da live, eu vou trazer os fundamentos pelos quais o TST compreende esse tipo de contrato de transporte de empregados rurais, ok? Então, quais são os fundamentos pelos quais algumas pessoas entendem que se trata, sim, de um contrato de terceirização? O primeiro fundamento, tá? Esse posicionamento, ele fundamenta no sentido de que o contratante, né, que seria aqui no caso o produtor rural, tá? Sendo pessoa física ou pessoa jurídica, ele se beneficia daquele trabalho prestado por aquele motorista. É um contrato de transporte, então, daquele motorista que está prestando aquele serviço.
Então, como ele tem esse benefício, sendo que há esse transporte dos seus empregados até a fazenda e muitas vezes lá da sede até a frente de trabalho, então ele se beneficia daquela prestação de serviços, tá? Então, ele deveria ser sim, então, é considerado um contrato de trabalho terceirizado e ele, produtor rural, teria então a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas e encargos correspondentes, tá? Então aqui, primeiro fundamento, que o produtor rural então está se beneficiando daquela prestação de serviços daquele motorista. Um segundo fundamento de que existe um contrato de prestação de serviços da empresa prestadora de serviços de transporte e com o produtor rural, né? E esse contrato, ele se encaixa na súmula 331, inciso 4 do TST. E o que diz o inciso 4 da súmula 331? Diz o seguinte: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Aqui, geralmente, a ação trabalhista, ela é movida tanto contra a empresa que está transportando, né, os trabalhadores rurais, quanto contra o próprio produtor rural, né, tanto pessoa física ou jurídica, tá? Então, esse seria um segundo fundamento. Então, ele é beneficiário daquela prestação de serviços e aquele contrato de prestação de serviços se encaixaria na súmula 331, inciso 4 do TST. Um terceiro fundamento, de que sendo lícito, então, aquele contrato entre o contratante, que seria o produtor rural, e a contratada, que é a empresa de transporte, né? O produtor rural seria, então, responsável e subsidiário pelo inadimplemento das verbas trabalhistas e encargos correspondentes, tá? E por que isso? Porque esse posicionamento, ele traz o seguinte fundamento, que esse contrato realizado, existe uma cláusula, geralmente, que tão somente o empregador, que seria a empresa de transporte de trabalhadores, ela é a única responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas e encargos daquele empregado. Então, essa cláusula específica, ela não se aplicaria ao empregado, porque ele é um terceiro. E os efeitos daquela cláusula não alcançam terceiros. Então, não alcançaria o empregado, tá? Um quarto fundamento, de que há a responsabilidade subsidiária do contratante, né, no contrato de transporte de empregados rurais, tendo em vista a culpa in eligendo. E o que significa isso? Significa que ele, o produtor rural, né, o contratante, ele não teve a diligência necessária para eleger com quem ele contrataria, né? Então, ele seria responsável subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas daquele motorista, tá? Além disso, um quinto fundamento, de que há sim a responsabilidade subsidiária do contratante produtor rural, porque decorrente da culpa invigilando. O que significa isso? Porque ele não exerceu a fiscalização de uma forma satisfatória, no sentido de cobrar do contratado, da empresa contratada, que comprovasse os pagamentos efetuados ao empregado, tá? E por que dessa responsabilidade, desse reconhecimento da responsabilidade subsidiária por culpa em elegendo e culpa em vigilando? Porque a própria lei da terceirização lá diz que é de responsabilidade do contratante ele verificar a idoneidade econômica, né, econômico-financeira da empresa com a qual ele está contratando, tá? Isso porque aqui eles estão levando em consideração que realmente se trata de um contrato de terceirização. Então, como a lei fala que sim, ele deveria ter essa diligência,
né, de verificar com quem ele está contratando, se realmente a empresa tem idoneidade financeira. Então, se ele não fazer aquela verificação, então ele sim vai ser responsabilizado subsidiariamente, tá? E a mesma coisa com relação à parte da culpa invigilante, ou seja, não vigiou, não fiscalizou. Porque uma das coisas que deve constar no contrato de terceirização é que realmente o contratante ele deve exigir da empresa contratada, da terceirizada, que comprove o pagamento das verbas trabalhistas e encargos previdenciários da empresa contratada, sob pena de ser reconhecida a responsabilidade dele subsidiária. Né? Então, é um dos requisitos que devem ser observados no contrato de terceirização. Mas isso é um posicionamento, entendendo que o contrato de transporte de empregados rurais pode ser considerado, sim, um contrato de terceirização. Eu concordo? Não concordo. E por que eu não concordo? Daqui eu trago, então, os fundamentos do Tribunal Superior do Trabalho, e eu concordo com ele em alguns aspectos, tá? Então, qual é o motivo pelo qual o TST não considera um contrato de trabalho terceirizado esse contrato de transporte de empregados rurais? Primeiro, que o contrato de transporte é uma espécie de contrato civil, tá? Que tem por objeto, né, o transporte de pessoas ou coisas, né? Que tá expresso lá no artigo 730 do Código Civil. Tá? Então, é um dos fundamentos que o TST traz. Com base nesse artigo 730, se trata de um contrato de natureza civil. E o que diz o artigo 730 do Código Civil? Pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas. Ou seja, é um contrato de resultado. Como assim um contrato de resultado? Qual é o resultado de um contrato de transporte de pessoas? É a empresa transportar pessoas e chegar ao destino de uma forma segura, né? Então ele vai transportar aquelas pessoas, as pessoas chegando ao destino de uma forma segura. Esse é o resultado que se espera de um contrato de transporte de pessoas, né? Esse é o primeiro fundamento do TST. Um segundo fundamento é de que essa entrega de resultado, né, da empresa transportadora não se confunde com a terceirização, tá? Por quê? Porque na terceirização, os serviços, a tomadora, ela vai terceirizar os serviços específicos, tá? O contratante, ele transfere a execução de alguns serviços específicos dele para a empresa terceirizada, certo? Na terceirização, né? E também serviços acessórios também, tá? E pode ser tanto para atividade meio quanto para atividade fim, porque a partir agora da reforma trabalhista, que alterou a Lei 6.019, que trata da terceirização, ele trouxe, então, que pode ser firmado contratos de trabalho terceirizado, né, contratos terceirizados na atividade fim da empresa, né, que é a lei que foi alterada 6.019 de 74. E geralmente esses serviços, eles são executados, esses serviços terceirizados, eles são executados dentro da propriedade do tomador de serviços, né? Por exemplo, deixa eu molhar a palavra aqui um pouquinho. Na terceirização na agricultura, geralmente se faz um contrato de terceirizado com uma empresa que ela vai trazer o maquinário para a colheita, juntamente com os operadores de máquina, para poder realizar aquela colheita, né? Então, é uma transferência que o tomador, o proprietário rural, está transferindo aquela atividade específica dele, da fazenda, que é uma atividade fim da atividade econômica dele, para a empresa terceirizada, para ela vir trazer o maquinário e pessoal para poder realizar aquele trabalho, né? Que é
totalmente diferente de um contrato de resultado, que é tão somente o transporte de pessoas até a fazenda, tá? E também um exemplo na pecuária, a formação de pastagem, tá? Que ali seria uma atividade meio da pecuária, né? Porque a atividade fim é engorda e cria, recria, engorda do produtor rural, né? Outro fundamento que o TST também traz seria um terceiro fundamento de que não se trata de contrato de terceirização, esse contrato de transporte de empregados rurais até a fazenda, tá? De que não há que se falar em responsabilidade subsidiária do contratante, porque não se trata de intermediação de mão de obra. Bom, de fato, os contratos, né, de trabalho temporário e os contratos terceirizados, quando ocorrem, né, e quando não há o pagamento dos empregados, os tomadores de serviços, eles sim são responsabilizados subsidiariamente. Isso, com relação a isso, não tem dúvida, né? Mas não é o caso que está sendo discutido aqui hoje, que é o contrato de transporte de empregados, né? E aqui eu faço só como se diz, uma ressalva técnica, tá? Porque, como eu disse, a intermediação de mão de obra, ela é objeto, na verdade, a empresa de contrato temporário, ela é tida como intermediadora de mão de obra, tá? Ela coloca à disposição de uma empresa, um empregado que vai trabalhar juntamente com o empregado dela, tá? Então, um trabalhador temporário vai trabalhar juntamente com o empregado dela dentro da empresa dela, tá? E então, somente a lei estabelece duas hipóteses que pode ser estabelecido esse contrato de trabalho temporário. Que o primeiro é a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente. Por exemplo, nas férias de um empregado ou no gozo de uma licença maternidade, ou se está no gozo de um auxílio doença. Tá? Naquele período, a empresa ela pode contratar temporariamente para poder substituir pessoal permanente, né, para poder trabalhar com ela. Tá? Ou então, no segundo caso, no aumento da demanda complementar de trabalho, tá? Que ocorre nas empresas urbanas no final do ano, onde ocorre aumento de vendas, eles contratam mais vendedores, ou então aqui no agro, quando, por exemplo, até uma seca muito grande, uma chuva muito grande, precisa se adiantar a colheita, então pode ser contratado? Sim, pode, tá? Esse assunto específico, inclusive, fez parte de uma live, se você for ver mais abaixo aqui, tem uma live que eu trato especificamente a respeito da terceirização e eu trago a diferença entre terceirização e contrato de trabalho temporário, tá? E trago ali, assim, os detalhes, ok? Já isso, daí eu falei a respeito da contrato de trabalho temporário, que são aquelas duas hipóteses, necessidade de substituição temporária de trabalhador permanente ou no aumento da demanda. Já no contrato de terceirização, como eu disse anteriormente, há essa transferência da atividade específica ou acessória do tomador de serviço para a empresa terceirizada, tá? Ou seja, aqui no contrato de transporte de empregados até a fazenda, não se trata de uma intermediação de mão de obra e sequer se trata de uma transferência da atividade específica do contratante, do produtor rural. Então, não é nenhuma coisa e nem outra. Né? Não é contrato de trabalho temporário, ou seja, não há essa intermediação de mão de obra e não há essa transferência da atividade, tá? Então, o que significa isso? Na verdade, esse contrato de transporte de empregados, ele possui uma nítida natureza comercial, tá? Então, exatamente esse é o posicionamento do TST. Ele se trata de um contrato eminentemente comercial, ok? E outro fundamento também que traz o TST, que é no sentido que não há que se falar em responsabilidade subsidiária, porque também não há o direcionamento
do contratante, seria do produtor rural, para a prestação de serviços do motorista, tá? Porque se tivesse, realmente poderia ser um indício de terceirização, tá? Como também não há que se falar de prestação pessoal do serviço, não há que se falar em pessoalidade, mesmo porque se tivesse um indício de pessoalidade, a responsabilidade sequer seria subsidiária, seria direta dele, né? Porque seria uma terceirização ilícita, né? E o vínculo seria estabelecido diretamente com o produtor rural, né? No caso de pessoalidade, né? Pessoalidade e subordinação, né? Então não há que se falar de terceirização nesse contrato. E eu ainda acrescento um quinto elemento ainda aqui, que é aquela questão da culpa e eligendo e culpa invigilando não se aplica aqui porque não se trata de contrato de terceirização, né? E porque a lei, ela especifica que há essa questão da fiscalização e da eleição com quem se contrata, né, para verificar a idoneidade financeira nos contratos de terceirização. Se aqui a premissa é que não se trata de contrato de terceirização, não há que se falar em culpa e elegendo, muito menos em culpa e vigilando, ok? Então é isso. Eu quero, assim, dizer que esse foi o tema de hoje, que é o contrato de transporte de empregados rurais até a propriedade. O TST entende, então, que não se trata de contrato de terceirização, mas sim de um contrato eminentemente comercial, ok? E as perguntas você pode enviar diretamente no meu direct, né? Ou então lá no meu canal do Telegram, né? Rita Gonçalves, Estância Jurídica. E hoje também eu esqueci de falar da senha, né? Para poder você ter acesso ao resumo dessa live, tá? Que são os detalhes mais importantes. Inclusive, eu trago também alguma doutrina, trago também julgados do TST recentes, inclusive agora de agosto, a respeito desse tema. Então, está tudo nesse resumo que estará disponível no meu canal do Telegram, Rita Gonçalves, Estância Jurídica, logo após a conclusão aqui da live, tá? E anota aí a senha. São letras minúsculas, tá? Letra C de casa, T de terra, E de elefante, R de rua, CTER. Entra lá no meu canal, na minha bio, tem um link, faça sua inscrição no meu canal do Telegram e lá você acessa o PDF e coloque essa senha e bons estudos para você, ok? E próxima quinta-feira, qual que é o tema da próxima live? Dia 22 de outubro, às 20 horas, horário Mato Grosso do Sul, 21 horas, horário de Brasília. Afinal, se a reforma trabalhista trouxe a alteração da lei do trabalho terceirizado, por qual motivo havia ainda a necessidade do STF declarar a inconstitucionalidade parcial da súmula 331 do TST? Pois é, nós vamos destrinchar esse imbróglio na próxima quinta-feira, às 20 horas. Aguardo vocês. Um abraço.